Dia Internacional da Mulher. O que você pensa sobre essa data? Como você se sente? O chamado 8M é carregado de grande e importantíssimo histórico secular de luta das mulheres. Mas na nossa sociedade, muitas vezes é reduzido a flores e o velho parabéns pelo seu dia. Parabéns? Para quem? Pelo quê? Como é homenagear mulheres em uma cultura construída em opressão e exploração? Vamos conversar sobre as nossas batalhas, resistências e também esperanças? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual, e esse é Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Beatriz Saboa, educadora e terapeuta menstrual, mestre em bioética. E se você gosta desse podcast, está buscando aí alternativas, estratégias para apoiar projetos feministas, menstruísticos, o link do nosso Apoia-se está na descrição desse episódio. E hoje vamos falar sobre 8M. E eu já quero saber, Tassiana, como que você se sente em relação a essa data? Eu tenho mixed feelings, sempre tive. Me incomoda, mas eu também nunca fui a pessoa que falou, não precisa me dar parabéns. Eu acho que quando eu recebo esse parabéns, eu falo, você quer me dar parabéns? Tá bom, me dá parabéns. E aí eu transfiro esse parabéns, eu acho, para outro lugar, assim, sabe? Esse lugar das mulheres que vieram antes que a gente, das nossas ancestrais, das batalhas das mulheres que permitem que a gente esteja aqui hoje onde a gente está. E nessa semana eu fiquei pensando, falei, cara, parabéns por estar viva no país que a gente vive, né? Parabéns por estar resistindo. Parabéns por andar na rua mesmo com medo. Parabéns por fazer um podcast sobre menstruação há mais de um ano, com afinco, sem faltar uma semana, mesmo sendo um assunto tão desvalorizado, tão invisível, tão difícil. Então, para mim, é meio mixed feelings. Me dá parabéns, mas não é sobre hoje, sabe? É sobre todos os dias, me dá parabéns hoje, me trata mal amanhã, me dá parabéns hoje, me abraça hoje e me maltrata depois, e é escroto comigo, ou é misógino. Isso falando na minha esfera íntima, né? Tantos outros casos onde a coisa é um pouco pior, né? Que te violenta. Quantas de nós já não passou por abuso, né? Se não, talvez todas nós já passamos por algum tipo de abuso. Então, para mim, é muito mais um dia de reflexão do que de alegria. E para você, Bia? Então, quando eu comecei a pensar sobre Dia Internacional da Mulher, assim, pensar e sentir mesmo, eu já estava na ciência política, então também já tinha ali os meus 20 anos, né? E estava muito inserida no movimento estudantil, no movimento feminista. Então, sei lá, né? Porque antes era muito mais assim, morando com os pais também, mais novinha, né? Sei lá. Acho que eu ganhava mais presente de Dia das Crianças do que me pensava assim enquanto mulher, né? E adulta, e enfim, e todas essas implicações mesmo, né? Então, quando eu fui para a ciência política, que os meus olhos foram abertos também pelo feminismo, essa data ela começou a ter esse lugar muito mais de luta, né? Então, não era essa questão das flores e chocolate, e parabéns e coisas assim. Eu não tive tanto essa experiência, eu acho, assim, porque a minha bolha toda era muito já da ciência política, desse lugar de luta. Então, as minhas últimas lembranças do 8M foram na rua. Estava fazendo manifestação em Brasília, Tava né? fazendo E algo útil com o tal do 8M, né? estava mobilizando mesmo na rua. E curiosamente, Tassi, menstruada. Eu tenho muito essa lembrança, assim, de estar indo para a rua com as minhas amigas, com mulheres parceiras e companheiras de movimento e estar menstruada, assim, estar sentindo aquela uma cólica também, né? Ali algum tipo de incômodo. Tô para menstruar, né? Tá aí nos próximos Eu dias também. vindo. Uhum. Que E, simbólico isso de você ter ido sim. tantas vezes à rua e tá menstruada, né? A minha lembrança de 8M é, sei lá, o parabéns que meu pai me dá. Eu não sou muito impactada no Dia Internacional da Mulher, assim, nem por parabéns, nem... E nunca fui a nenhuma manifestação também na data, nada disso, assim. Sim, e Tanto eu que, acho que assim, acho tem. que uma coisa, desculpa te interromper, acho que é uma coisa importante da gente compartilhar aqui, que, gente, a gente ficou com ranço,
para fazer esse episódio. A gente demorou para chegar a uma conclusão do que a gente ia fazer para essa semana. Talvez no próximo ano a gente reúna outras pessoas e discuta isso de forma coletiva, mas esse ano a gente nem teve tempo, porque, de fato, a gente estava com tanto ranço dessa data que a gente nem se organizou para tal. A gente tomou a decisão na véspera, conhecido como ontem, do que a gente ia falar hoje. De tão, Amo! de tão confuso, né? Porque, gente, né, todo mundo que conhece a gente, que acompanha, sabe que a gente assume tudo os testes de vida, fala todas as verdades aqui, e é tão confuso pra gente a sensação desse tal de 8M que a gente real demorou, né, Bia, para Sim. decidir. É porque é isso, né? Eu acho que quando eu estava mais envolvida, assim, tanto pela graduação, até mesmo no mestrado, com o ambiente universitário da UNB, que era para mim muito politizado, tinha esse lugar de luta, tinha esse lugar de movimentação, tinha esse lugar de manifestação, de sair colando cartazes pela universidade e mobilizando pautas, enfim. E aí agora na farmácia eu não sinto essa politização assim da data, e aí acaba entrando, né, nas redes sociais, que é aquela confusão de conteúdo, uma data que foi se tornando, e o capitalismo ele é ótimo em fazer isso, né, cooptado por um consumismo, daí é isso, é parabéns, é a mulher guerreira que chega, me arrepia inteira, né? Então, uma data que tem um histórico muito, muito, muito de luta e de luta, inclusive socialista, ela vai se perdendo. E aí, para mim, entre esse lugar de, poxa, é uma data muito bonita, sim, para a gente olhar para quem veio antes da gente, para essas mulheres que lutaram por direitos trabalhistas e sofreram muito e foram violentadas e se não mortas, né? Então, é uma data muito de luta. Só que da forma que chega para a gente já é É muito completamente deturpado, cooptada e né? deturpada e causa isso, causa uma preguiça, causa um ranço, causa essa antecipação do que a gente vai ouvir, que já vai nos estressar, porque eu costumo ficar estressada mesmo, ouvindo essas coisas da mulher guerreira e do não sei o quê e tudo mais. E entra para mim ainda, inclusive, nesse. Eu acho que é uma raiva mesmo, que eu busco. Tá, estou sentindo raiva disso. Então, de novo, né? Eu, Biazinha, que gosto muito de raiva. Como que eu posso transformar essa raiva em alguma coisa assertiva e o poder também transformativo dessa raiva? Porque essas mulheres que vieram antes, que estavam na rua, que estavam lutando, elas tinham muita raiva. Elas estavam muito indignadas e Sim. elas conseguiram fazer isso e nós conseguimos fazer isso até hoje. Então, assim, poxa, a gente está no primeiro ano pós-pandemia e primeiro ano também pós-governo Bolsonaro. Então, a gente tem muito a comemorar, né? A gente tem muito a comemorar esse ano, por mais desafiador e cheio de batalhas e resistências que a gente enfrente. Então, do ano passado para cá, nós já melhoramos um pouquinho, assim. Eu fiquei, sabe que te ouvindo, eu fiquei pensando nisso. Eu acho que é possível ressignificar a data, pensando que é uma data de celebração e honra das mulheres que vieram antes da gente, tanto da nossa linhagem, da nossa família, quanto todas as outras, porque se hoje a gente está aqui, se hoje existe internet, porque o próprio Wi-Fi foi desenvolvido por uma mulher, se a gente vota, se a gente pode empreender, se a gente pode fazer podcast, se a gente pode ter escolhas sobre o nosso planejamento familiar, sobre o nosso sistema reprodutor, tudo isso é parte dessa luta dessas mulheres que vieram antes que a gente. Então, eu acho que é um dia, assim, de celebrá-las, de honrá-las, de agradecê-las, e um dia da gente celebrar a gente também, tudo que a gente conseguiu construir até hoje, e reforçar votos daquilo que a gente veio para construir. Então, aproveito aqui para reforçar os votos desse trabalho nosso com a educação menstrual, que vem para emancipar não só mulheres, mas também todas as pessoas que menstruam e todas as pessoas que estão ao redor de pessoas que menstruam. Então, vamos aproveitar essa data para a gente renovar e a gente talvez se apropriar da data. Foi outra coisa que eu fiquei pensando, porque me dá muito ranço e preguiça, e aí eu mal entro nas redes sociais, então eu, real, sou muito pouco impactada por isso, mas o que me dá ranço normalmente é o que vem dos homens, né? Tipo, ai, parabéns, e um emoji de flor, ou uma flor física, ou tarará. Mas eu não dou parabéns para as minhas manas.
Por que não talvez abraçar uma celebração nossa, de renovar votos entre a gente? Eu acho isso muito bonito, amiga, porque é esse o perigo que o capitalismo faz, né? Porque essa data, ela não veio do De capitalismo. graça, é. Essa data, ela veio de luta socialista, sabe? Ela veio de mulheres, assim, que realmente foram nas ruas exigindo direitos trabalhistas, porque as condições, se hoje as condições ainda são terríveis, no começo do século, era muito mais. Então, assim, século XX, né? Então, assim, não foi feito por grandes marcas de sei lá o que, de sei lá o que, sabe? Foram feitas por mulheres mesmo, que estavam ali exigindo direitos e até questões, assim, também na Rússia de extrema miséria, sabe? Então, tem tantos pontos históricos e eu vejo, da sua fala, assim, me vem muito desse lugar também de uma data comunitária, sabe? Então, da gente desejar algo que seja amor e força para nós, né, entre nós, e aqui reforçando, então, no podcast Eu Menstruo, mas também a gente poder olhar para os lados, né? Então, nós duas somos duas mulheres brancas e a gente não passa por inúmeras dificuldades, violências e vulnerabilidades que estão acrescidas para mulheres negras e pobres, enfim. Então, para mim, é um dia da gente pensar isso de um lugar de responsabilidade, não só estatal, né, mas uma responsabilidade individual e comunitária mesmo. A gente olhar para os lados, é uma lembrança disso, por mais que a gente já faça isso todos os dias, né? Acredito eu. É isso, é a gente se reapropriar da data de forma amorosa entre nós e de forma política. Pegar essa janela como uma janela de posicionamento, né? E aí cada uma vai se posicionar da forma que acha que é mais prudente. Entre elas, chamar atenção para a misoginia. Mas não só chamar atenção para a misoginia, que eu acho que esse é meu ponto, né? Não é só o ranço e a raiva, né? A gente transformar essa raiva em algum tipo de atitude, mas olhar para as manas que estão do nosso lado também, né? Mas é difícil viver num país misógino como o nosso e celebrar ser mulher, né? Uma coisa que você falou, essa do ranço, da raiva, dos homens, né? Porque é realmente assim, gente. Não sei vocês, mas eu também me dá muita raiva. É muito indignante. Você tá numa dupla, tripla jornada de trabalho, tipo, sobrecarregada. Isso que não somos casadas e não somos mães, viu? E já nos sentimos raiva e sobrecarga, e enfim, aí de parceiros e amigos e tudo mais. É. Então, traz esse sentimento de caramba, mas assim, tá, parabéns e flores e tal, mas o que que você está fazendo? Dá aquela vontade de cobrar mesmo, sabe? Pro parça, ainda Opa, mais se se dá. É que for, eu tenho, se for esquerdo ou macho. eu tenho a sorte de ser o alecrim no meu grupo, ninguém vem me dar parabéns, assim, exceto meu pai, que aí às vezes eu tenho vontade de dar, então, pai, mas deixa meu pai me dar parabéns. Para mim, me vem essa vontade de realmente questionar, assim, sabe? Chegar nessas páginas de masculinidade, de não sei o que, falar, e aí, o que que vocês estão fazendo de prático mesmo, sabe? Porque falar que um homem pode chorar, que um homem pode sentir, que um homem pode. Muito legal, mas enquanto isso está acontecendo, nós estamos sendo mortas, sabe? Nós estamos em extrema situação de pobreza. Mulheres que não têm comida, nada, nada, que estão fuçando lixo nesse momento, sabe? Então, quais são mesmo as atitudes práticas e políticas comunitárias, coletivas que nós estamos envolvidas? Então, para mim, essa data ela vem muito desse lugar, ao mesmo tempo que vem essa raiva, também vem um sentimento que eu detesto, que é essa uma conformação, sabe? Que eu tento sempre me tirar de lá, de tipo, ai, tá tudo uma. Ai, nunca vai dar nada certo, nunca vai melhorar nada, nunca. Só que também olhar para o passado e ver que era pior. Era pior, gente. A gente não podia votar, a gente não podia dirigir, a Eu gente não tinha sei, acesso a métodos contraceptivos. exato, eu sei que te pega mal quando eu falo isso, mas é isso, talvez a gente não esteja viva para ver, mas a gente tem a oportunidade de promover transformação, como a gente faz nesse nosso trabalho juntas aqui, E né? assim, eu sempre penso isso, né? Estar no nosso leito de morte e sentir orgulho pela nossa caminhada, porque nós duas estamos realizando um trabalho muito bonito, assim como muitas outras mulheres realizando trabalhos muito bonitos, muito potentes, muito revolucionários, muito subversivos. Então, eu acho que a gente não estar mais aqui, mas no leito de morte, olhar
para nossa história, né, tanto individual quanto coletiva, e falar, cara, eu dei o meu melhor, sabe? Eu tentei. E lembrar disso todo dia, né? Não Sim, só cola noite um de março. post-it na parede. Lembrar E, todo gente, dia. uma coisa que eu penso muito também no Dia Internacional da Mulher, ainda mais que eu era de movimentos estudantis e tal, tinha muito essa questão da politização, como a mulher que é política e tudo é político, como se ela precisasse estar com um megafone na mão o tempo todo ali nas ruas. E todos os trabalhos de mulheres, para mim, são políticos. Então, a mulher que é cozinheira, a mulher que é costureira, a mulher que é empresária de uma marca, né, que tem, sim, valores feministas e que está ali tentando entrar e modificar o sistema de alguma forma. Pelo menos para mim, assim, trazer essa visão, sabe? Não é porque você não está na rua de alguma forma, até porque, né, os nossos patrões a gente não tem, né, amiga? Nós somos as nossas Não é aqui. para todo mundo estar na rua, Mas né? não é para todo mundo estar na rua e corre o risco de perder o emprego e tem várias Não coisas. tem. Tem muita gente que não tem essa oportunidade, o privilégio de estar na rua. Sim, então a gente levar em consideração tudo isso, que os trabalhos eles são politizados e nós, enquanto mulheres, nós somos a grande massa proletária, né? Inclusive de capacidade reprodutiva. A reprodução social acontece porque nós geramos essas crianças que serão trabalhadoras no futuro. Então, assim, isso é muito sério, né? E é por isso que a misoginia, ela causa tanta, uma raiva e uma tristeza tão grande na gente, porque era para sermos mais valorizadas, não é mesmo? Opa, com certeza. Em vários aspectos, né? Não só da criação de mão de obra de trabalho, né? Da criação de crianças, de geração de crianças, mas em tudo que a gente desempenha, né? Nos tantos turnos que a gente vive, né? Saudade daquela época Enquanto que mulher era vista como deusa. Aquela época que Saudades, não vivia. amiga. Saudades, éramos sacerdotisas da deusa. Isso, Saudades. saudades. Porque hoje é só, olha, Só esculacho, só medo, né? Enfim, eu nem vou entrar nessa seara dos medos de ser mulher, porque acho que todas nós temos experiências para reportar sobre isso, né? e você Mas, trouxe sobre, opa, desculpa, você pode falar. trouxe sobre esses sentimentos misturados, né? E eu tô vendo que a condução, a nossa guiança nesse episódio, ele vai e volta, né? Ele vai e volta, ele vai e volta. Não, e as duas estão para menstruar, né? Tá sendo desafiador fazer esse episódio, não vou mentir, tá sendo bem desafiador. Mas estamos aqui firme e forte, segurando na força das mulheres para a gente chegar até o final. A gente convidar vocês para ter essa conversa junto com a gente nas redes sociais, no e-mail, e a gente crescer juntas e pensar juntas em formas de não só ressignificar a data, mas ressignificar as nossas relações entre mulheres e com homens, porque, como a Bia falou, tudo é político, de todos os seres, né? A postura que você escolhe enxergar as mulheres, inclusive, é política. E essa semana ou semana passada, né? A gente teve aquela proposta de lei para criminalizar a misoginia, né? O que você pensa sobre, Beatriz? Então, esse é um assunto que me gera também aí sentimentos misturados, porque durante a minha graduação em ciência política eu estudei muito sobre abolicionismo penal, de uma forma muito crítica do direito penal, né, das nossas leis, de uma forma muito antipunitivista também. Então, a questão da criminalização, né, da gente usar o mesmo poder que está nos violando, né, quando a gente tenta fazer alguma denúncia de um estupro e a gente sofre outra violência, porque daí, de repente, o estuprador está andando na mesma rua que você novamente, ou esse caso do jogador, né, do Dani Alves, enfim, que tem vídeo, que tem a ciência do lado, tem um monte de coisa, e mesmo assim passando por tudo isso de novo. Então eu fico pensando, né, como que a gente consegue usar desse poder a nosso favor de fato, se é que são homens brancos, velhos, né, do outro lado da trincheira fazendo tudo isso. Então eu acho, é uma discussão assim, o meu primeiro ímpeto é criminaliza tudo, coloca todo esse povo preso, só que não é o que acontece, inclusive, esses homens que também são ricos, que também são brancos, eles não vão preso. Quem vai preso serão os homens negros jovens que já sofrem aí genocídio também da polícia. Então esse assunto ele dá pano, viu? É um assunto complicado. Eu confesso que compartilho dessa sensação, criminaliza sim. Para mim tem um paralelo meio parecido
com a distribuição de absorvente para a população em situação de vulnerabilidade. Vou te contar, você me diz se vai fazer sentido, tá? Eu, como uma pessoa bastante ocupada do tema sustentabilidade, especismo e tal, adoraria, e acho que o caminho é a gente conseguir dar acesso a absorventes reutilizáveis e biodegradáveis para todas as pessoas que precisam. Mas na situação que a gente está hoje, é inviável. É completamente inviável. A gente não tem como fomentar dessa forma. Então, a única solução que a gente tem agora é entregar absorvente descartável. Quando eu olho para essa proposta de lei, e confesso aqui que eu não parei para ler a proposta inteira, tá? Então, estou dando assim uma perspectiva através de outras visões. Eu não sou boa em ler proposta de lei, galera. Então, eu li outras pessoas que leram e fui absorvendo essas perspectivas. A sensação que me dá é, certamente, eu não sou da linha punitivista, não acredito na linha punitivista como solução para um problema, mas é um problema extremamente estrutural que talvez a criminalização seja um caminho temporário. Quando eu vejo, por exemplo, esses outros casos, que nem o caso do Daniel Alves, que você citou, cara, pelo menos eu vejo o assunto vindo à tona, sabe? Por mais que seja super desafiador pra gente, enquanto mulher, denunciar, porque parte-se do princípio que a gente que causou a violência, pelo menos o assunto está tendo visibilidade, sabe? Não sei, para mim é que nem a licença menstrual também, sabe? Não é uma solução, porque a licença menstrual sem educação menstrual não resolve de nada. Ninguém consegue usar a licença menstrual porque tem medo de perder o emprego, e um monte de pessoa que menstrua vai deixar de ser contratada porque menstrua e pode pedir a licença. Acho tudo isso uma grande zona. Acho que tá tudo fora do lugar, sabe? Mas fico dividida, assim, eu gostaria de conversar com outras pessoas e entender propostas dentro dessa proposta. Quais alternativas a gente tem para isso? Porque criminalizar, por criminalizar e ter esse monte de perrengue que a gente tem para denunciar um estupro, ou só vai ser preso, ou pagar, ou ser punido preto periférico, não é solução, né? Porque essa questão da criminalização, ela traz na gente essa segurança da seriedade, né? Então, se algo se tornou crime, opa, é crime. Então, já foi levado mais a sério, né? Uma coisa que eu gosto muito de pensar é nessa questão de uma justiça restaurativa ao invés de punitivista, né? Então, na justiça restaurativa tem essas ações de então, ações de grupos, de homens, que trabalha mesmo essa questão de base, né? Da educação, de uma mudança de cultura. Porque se é só nessa via da criminalização, já comecem a construir mais presídios, né? Porque vai faltar. Vai. E não tem mesmo essa mudança, essa possibilidade de transformação. E eu, assim, gente, eu sei que às vezes é difícil, mas eu acredito na transformação das pessoas, né? Senão, eu acho que muita coisa do meu trabalho e dos meus valores não fazem sentido, assim. Mas na justiça restaurativa, esse é o caminho, é restaurar algo que foi violado, algo que foi ferido, algo que foi machucado. E a justiça restaurativa, ela não lidaria, porque eu já ouvi isso também, né? Mas aí vai colocar o estuprador na frente da vítima para eles conversarem, não tem nada a ver com isso. Na verdade, o foco ele sai dessa pessoa agressora, né, desse homem que agrediu, e também vai para essa mulher que é uma sobrevivente, que foi vitimizada. Então, por exemplo, se uma mulher sofre violência doméstica, né, e denuncia e tudo mais, a gente foca muito nesse agressor, que eu também acho que é o certo, porque ele tem que responder isso de alguma forma, mas essa mulher está morando aonde? Ela tem condições de receber um abrigo, alimentação, apoio psicológico. Então a gente foca muito, e eu sei que isso faz sentido da nossa raiva, da nossa, sabe, e às vezes, né, que é pena de morte para esse estuprador e tudo mais, mas a gente não olha para essa mulher que foi agredida, que foi violada e que está viva, né, e que merece ter uma vida digna, mesmo tendo passado por isso, né? Que é uma coisa que eu também me faz muito mal, assim, quando uma mulher é violada e a gente coloca esse estigma de violada, né, de vítima, e parece que a vida dela acabou. Não, ela tá viva, ela tem muita vida ainda. Então, como que a gente pode ter realmente ações de apoio estatal e comunitário para trazer uma vida digna e feliz, por que não, né? Então, eu vejo que tem esses caminhos que a gente está construindo, tanto de forma teórica quanto prática, mas que, de novo, né, é um longo processo e árduo, Exato, por e isso que enfim. quando eu te ouço, para a gente chegar nessa justiça restaurativa, talvez a gente precise passar
pela punitiva. Não sei, tô jogando aqui essa reflexão. Pra gente chegar no meu paralelo maravilhoso dos absorventes sustentáveis, talvez a gente precise. Talvez não, a gente precisa passar pelos descartáveis. Não sei, tá, gente? É uma reflexão aberta aqui. Eu e a Bia, a gente nunca conversou sobre isso. A gente tá pensando alto, pensando e falando, assim. Isso é Eu acho verdade, uma merda, pra ser sincera, eu acho uma puta de uma merda prender o cara. Acho uma puta de uma merda que a gente tenha que pensar numa lei pra prender gente misógina em 2023. Acho tudo isso uma puta de uma merda. Mas a gente funciona ainda nessa sociedade baseada, alicerçada no judaico-cristão, onde tudo é sobre culpa, tudo é sobre punição. Então eu fico meio dividida se talvez não tenha que ter um período desse para a gente conseguir fazer algum outro tipo de progresso, mas ao mesmo tempo volto para aquele lugar. Como é que vai ser denunciar isso? No momento, assim, a única coisa que eu tenho muita certeza é de trazer muito apoio e acolhimento à pessoa que foi agredida, à mulher que foi agredida. Isso é a única certeza que eu tenho, assim, porque eu realmente sinto que somos abandonadas. Então, conhece uma pessoa, uma mulher que passou por isso, se puder ir com ela na delegacia, se puder ir com ela no hospital, sabe? Se puder oferecer sua casa, né? Se for uma amiga ou uma conhecida, enfim, se ela tiver isso, ela não tem casa e o cara tá atrás, sabe? Então, a gente tá nesse lugar mesmo de comunidade que se apoia, porque as instituições não estão nos apoiando. E se ela quiser ir na Se polícia? ela quiser, Ainda inclusive. tem esse Uhum. outro trabalho educacional que precisa ser feito, né? Ai, amiga, muitas Muito difícil perguntas. esse episódio, gente. Vamos fazer outro? Quem quer participar de um episódio com a gente para discutir sobre isso? Eu topo. Quem quiser, fala pra gente no Instagram, fala pra gente no nosso e-mail. Vamos se encontrar e vamos fazer um episódio com participação de vocês para a gente discutir esse tema. Inclusive, eu queria saber, a gente sempre faz essa pergunta, né, de que é o que é a menstruação para você em uma palavra, mas, amiga, eu queria saber o que é mulher para você em uma palavra. O que que te vem? Eu fiz uma vez uma pergunta para as pessoas falando, quando eu falo, não é só mulher que menstrua, né? Nem toda mulher menstrua, menstruar não é o que te torna mulher. Eu abri uma vez essa pergunta. O que te torna mulher? O que é mulher para você em uma palavra? Não tenho Me palavra. vem potência, mas eu acho que essa potência mesmo de uma esperança e de uma capacidade de, não sei, de realmente assim, de fênix, que eu vejo que é das pessoas que eu conheço e que se identificam enquanto mulher. Resiliência, né? É a tal da Resiliência. resiliência. Ser mulher é Seja mulher resiliência. cis ou mulher trans, são pessoas resilientes, e isso que vem para mim. Então, resiliência e Mas potência. isso não é só sobre ser mulher. Não, não é. Então, eu ainda até hoje não encontrei algo que concentre, envelope o que é ser mulher. Ser mulher é uma experiência. Uma Ser mulher é uma experiência, eu gostei. experiência. Você que está com a gente, fez algum sentido essa conversa toda? Obrigada pela companhia. Reforço aqui o convite, se você quiser participar de um episódio com a gente, para a gente abrir essa discussão com vocês, escreve para a gente no oi@eumenstruo.com ou nas nossas redes sociais, @eu.menstruo, no Instagram e também no TikTok. Se você gosta desse podcast, você pode contribuir avaliando ele com 5 estrelas no Spotify. A gente não vai te desejar um feliz Dia da Mulher, mas a gente vai te desejar aqui uma feliz vida, que a gente, entre mulheres e entre todas as pessoas que menstruam, consigamos nos fortalecer para continuar nessa potência e resiliência. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no @eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no oi@eumenstruo.com. Beijo grande.